Beleza, vamos adiante. Então, vocês estão vendo, voltando àquele exercício que a gente estava falando, tá? Que era 3, perdão, não é 3 milhões e meio, não. Deixa eu pegar o exercício, nós estamos apresentando o Excel, né? Estou apresentando o Excel, deixa eu tirar vou colocar o exercício aqui, né? Que a questão é o 16º, né? Então, seria 1 milhão investidos, né? 1 milhão investidos, 1 milhão investidos, e aí eu teria como recuperação 300 mil no primeiro ano, teria 350 no segundo, 400 mil no terceiro, 400 mil no quarto, teria 500 mil no quinto e 500 mil no sexto. 500 mil no sexto. Então, mais 2 anos, 5 e 6. Tá? O valor presente dos fluxos de caixa, aí vocês já sabem como fazer, né? O primeiro ano ainda tem que recuperar 1 milhão, né? Não alterou, 1 milhão. No instante inicial, não fiz... É 1 milhão o fluxo de caixa, o valor presente, e eu tenho ainda que recuperar 1 milhão. Tá? Bom, o valor presente do fluxo de caixa de 300 mil. Tá? O valor presente do fluxo de caixa de 300 mil é 300 mil, CHS, vou colocar a sequência aqui, PV, não, CHS, perdão, CHF-FV, tá? A taxa é 20%, 20 e a taxa é um ano, é o primeiro ano, 1N, tá? 1N, estou colocando só a sequência, e aí vocês apertam o PV, tá? 300 mil, CHSFV, 20 e 1N e o PV. Então, vai me dar o valor 300 mil, né? CHSFV, 20 e 1N, PV é 300 mil, minha máquina às vezes falha, CHSFV, deixa eu só ver quem está chegando. Então, 300 mil CHSFV, 20 e 1N, e valor presente, 250 mil. Tá? Então, o valor presente desse fluxo de caixa é 250 mil. 250 mil. O 350 mil que é feito, que aparece lá no ano 2, então é 350, CHSFV, 20 e 2N, PV. Esqueço de limpar sempre os registradores, tá? 350, então, 350 mil, FV, 20 já está, 2N, PV, dá 243 mil, 056, 243,056. Tá? Eu vou fazer vou colocar uma função aqui, tá, de valor presente, que é igual a taxa, 20%. Tá? O período, eu vou colocar o terceiro. Tá? O valor futuro, aqui. Tá? E eu acho que é isso. Continuem fazendo na máquina, tá? Mas deixa eu só colocar um menos aqui.
Continue a dar certinho, deixa eu ver se está certinho isso aqui, 400, CHSFV, são 3, 20 e PV, dá 231.471, está certinho. Eu fiz o Excel faz esses cálculos de valor presente, tá? Então, eu já fiz todos os cálculos aqui utilizando a função do Excel, tá? Se alguém tiver interesse, mais adiante também eu posso mostrar como é que faz isso no Excel. Tá? Mas a máquina dá o mesmo resultado, seguindo os passos. Eu fiz aqui até o segundo, tá? Depois do terceiro é basicamente repetição. Só vai alterando o valor do fluxo de caixa e o período. Em vez de 1N, 2N, aí passa o próximo é 3N, 4N, 5N, vai alterando o valor do fluxo de caixa. E a recuperar, então vamos ver o seguinte, no primeiro ano a gente recupera 250 mil. Então, 1.000 menos os 250 que eu gero no segundo ano, tá? A valor presente, né? Falta ainda recuperar 750 mil. Vou colocar em vermelho isso aqui, porque a gente não precisa mais dessa informação. 750 mil. Tá? E agora eu vou só, 750 mil é o que eu já tinha recuperado, recupero 243 mil no segundo ano, então 750 mil menos 243 mil, 0,56, vai dar 506.944. Tá? No terceiro ano eu vou recuperar 231 mil, já tinha recuperado quase 500 mil reais, né? E agora eu ainda vamos ver, faltava recuperar 506.944 no final do segundo ano, com o que eu vou recuperar no terceiro ano, 231.481, tá? Então, 506 menos 231.481, dá 275.463, que falta recuperar no final do terceiro, tá? Então, 275 menos 192.901, que é o que eu recupero no quarto ano, dá 82.561, que falta ainda recuperar no final do quarto ano. Então, eu tenho o quinto ano. Tá? O quinto ano vai me gerar 200 mil, mas eu não preciso esperar o ano todo para recuperar os 82. Vou usar uma parte do ano. Então, o que eu tenho até agora? Passaram-se 4 anos, tá? E falta ainda recuperar 82.561. Então, vamos de novo para a regra de 3. Né? Se em 12 meses eu recupero 200, vou botar aqui, 200.939, tá? Se em 12 meses eu recupero 200.939, em quantos meses, X meses, tá? Que é a pergunta, eu recupero 82.561. Tá? Então, de novo, aí é uma regra de 3, já se passaram 4 anos, eu vou usar uma parte do quinto ano, tá? Então, isso aqui vai dar o X, né, vai ser igual a sempre multiplicando, esse aqui fica no denominador, o diagonal aqui fica no denominador, e os outros multiplicam entre si. Então, é 12 vezes 82.561, 82.561, divide por 200.939. Isso aqui vai ser igual a... Vou botar aqui o resultado, 200.939, isso aqui vai ser igual a 4,9 meses. Tá, vamos ver se está certinho essa conta. Vou fazer na máquina aqui 12, 82.561, 200.939, divide
4,93 meses, 4,9 meses. Tá? Em 4,9 meses, então, ou seja, 4 anos mais 4,9 meses. Eu recupero o valor investido. Ok? E a última questão, né? Para colocar um novo produto no mercado, vamos olhar essa questão aí. Vamos sair fora do Excel. Deixa eu botar... Deixa eu colocar a folha de questões. Ok. Vamos lá, então. Para colocar um novo produto no mercado, devem ser investidos 1,5 milhão com a aquisição de máquinas e equipamentos, desenvolvimento de tecnologia, treinamento, etc. Não haverá retorno algum no primeiro ano. Isso aqui é importante, tá? Não haverá retorno algum no primeiro ano. Os retornos líquidos previstos são de 600 mil nos 3 primeiros fluxos, a partir do segundo ano, tá? E de 800 mil nos 4 anos seguintes. No final de 8 anos, os equipamentos deverão render um valor residual de 200 mil. Calcule a TIR do fluxo de caixa previsto. Muito bom esse exercício aqui. Ele vai trazer 2 coisas importantes. Fluxo de caixa zero, tá? E valor residual. Então, eu vou colocar o Excel, de novo, vou apresentar o Excel para a gente poder trabalhar. Ok. Acredito que vocês estejam vendo o Excel, tá? Então, vamos de novo. Tá? O investimento inicial é 1,5 milhão. Tá? Eu vou fazer verticalmente agora, eu acho que fica melhor. Tá? Ano, tá? Então, 0, 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão. Tá? Com a aquisição de máquinas e equipamentos, desenvolvimento de tecnologia, treinamento, etc., tá? Vamos gastar 1,5 milhão, não haverá retorno algum no primeiro ano. Então, no primeiro ano, ano 1, o fluxo é 0. Isso tem que ser informado para a máquina. Tá? 0 fluxo. No segundo ano, eu tenho fluxo de 600 mil, então, 2. Não haverá retorno algum no primeiro ano, 0. Os retornos líquidos previstos são de 600 mil nos primeiros 3 fluxos. Então, 2, 3 e 4, fluxo 2, 3 e 4 é 600 mil. O fluxo 2, 3 e 4 é 600 mil. Então, veja que a gente está formando, transferindo, né, o texto para fluxo. E de 800 mil nos 4 anos seguintes. Então, eu vou ter, nos 4 anos seguintes, 5, 6, 7, 8, eu vou ter um fluxo de 800 mil. 800 mil. Tá? Então, esse aqui é meu fluxo. Parou aí? Não, não parou aí. No final dos 8 anos, os equipamentos deverão render um valor residual de 200 mil. Então, no final do 8º ano, eu ainda tenho mais 200 mil. Mais 200 mil no 8º ano. Mais 200 mil. O que vai me dar um total de fluxo no último ano, no 8º ano, de R$ 1 milhão.
Então, o meu fluxo no último ano, porque eu vendo o equipamento, eu gerei 800 mil de caixa no último ano, mas eu vendo ainda o equipamento, provavelmente para um ferro velho, ou para, sei lá, para onde é que eu vendo, tá? E levanto mais 200 mil. Então, o meu fluxo do 8º ano é de 1 milhão. Sempre que tem um valor residual, esse valor residual se soma ao fluxo do último ano. Tá? E esse valor residual é a venda do equipamento. Se eu tenho um carro que eu utilizei durante 5 anos e vendi, né, o valor da venda é o valor residual. Então, ele vai sempre ser somado ao fluxo gerado no último ano. Então, como é que fica o meu fluxo? Fica 1,5 milhão, né, de investimento inicial, 0 no primeiro ano, 3 fluxos de 600, 3 fluxos de 800 e 1 de 1 milhão, o último fluxo de 1 milhão. E quer saber qual é a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa previsto. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no ar HP. Então, vou apresentar. Só um pouquinho. Ah, veio a gravação. Então, tem a gravação da primeira parte, foi salva. Tá? Só para informar aí vocês. Depois eu vou colocar as 2 gravações na aula. Só que quando eu apaguei o Google, quando eu apaguei o Chrome, ele mandou por espaço também HP. Então, estou só pegando HP aqui e já vou colocar ela no ar para vocês aqui. Tá? Entrou, tá? Então, deixa eu só... Ok, então vamos colocar HP e colocar esse fluxo na tela. Tem uma oferta aqui, que eu não quero nesse exato momento, então vou botar isso aqui. Ih, está entrando um monte de ofertas aqui. Bom, vamos lá então. Então, eu tenho, deixa eu limpar a máquina. Tá, vamos limpar a máquina. Eu tenho 1,5 milhão, que é o meu fluxo inicial. 1 milhão. Vou trocar o sinal. G, CF0. Tá? Já informei qual é o meu fluxo inicial. O fluxo no ano 1 é 0. Eu tenho que informar, eu tenho que colocar 0, G, CFJ. Tá? Se fosse negativo, se eu tivesse um fluxo negativo de 100 mil reais, eu tenho que colocar 100 mil, troca sinal, GCFJ. Tá? Eu tenho que informar para a máquina. Se eu não informar que tem um fluxo 0, ela não vai entender. Ela vai entender que o próximo fluxo que eu colocar é o fluxo 1. Então, eu tenho que dizer para ela, é 0 e é o primeiro fluxo. Então, ela vai botar 0 na célula, na primeira célula. Tá? Se for negativo, não tem problema. Se o quinto fluxo for negativo, troca o sinal, né? For 800 mil, por exemplo, negativo, 800 mil CHS, e enfia lá o fluxo, GCFJ. Tá? Coloquei 0. O próximo fluxo é de 600 mil. Tá? 600, então é o fluxo 2. 600 mil, GCFJ, são 3 fluxos de 600 mil. A gente já sabe, então é 3 GNJ. Tá? Eu tenho 3 fluxos de 800 mil. 800 mil. GCFJ. Tenho 3 fluxos, são 3 fluxos. 3 GNJ. O último fluxo é de 1 milhão, é os 800 mais 200.
Tá? Não adianta fazer 800 e depois botar um de 200, porque ele vai imaginar que o nono fluxo é de 200. Tem que somar o valor residual com o último fluxo. Tá? Então, é 1 milhão, a soma de 200 mais o último fluxo de 800, dá 1 milhão, e GCFJ. Tá? Eu sei que a TMA, não, eu não quero a TMA, eu quero a TIR. Tá? Então, eu vou apertar F e RR. E vai me dar 29,38, que é o resultado que vocês têm. Ok, pessoal? Bueno, com isso a gente termina essa folha de exercício. Tá? A gente termina essa folha de exercício. Eu quero ir com vocês mais um pouquinho, tá? Para falar duas coisas importantes. Tá? Sobre a taxa interna de retorno e sobre o VPL. Tá? Eu vou projetar de novo o Excel. Deixa eu só parar de projetar a calculadora, que eu não preciso mais. Não é esse aqui que eu quero. Pode ser esse aqui. Eu vou primeiro projetar isso aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver, cadê meu cursor? Está aqui. Vocês estão vendo um fluxo bastante simples. A pergunta é, qual é o valor presente desse fluxo de caixa? Esse fluxo de caixa eu ganho 10 no primeiro ano, 10 no segundo e 110 no segundo ano. Qual é o valor presente desse fluxo de caixa? Tá? E as taxas quais são? 20, 15, 10, 5 e 0. Tá? Então, eu vou calcular. Tá? Como é que a gente calcula isso, vamos dizer assim, mostrando matematicamente? Tá? Eu tenho que trazer o primeiro fluxo a valor presente, somo com o segundo fluxo que eu trago a valor presente e somo com o terceiro fluxo, que é 110, a valor presente. Tá? Então, como é que vamos dizer, descapitalizar o primeiro fluxo? É 10, dividido por 1 mais I, que é a taxa, né, 1 mais I, uma vez só, porque ele leva a primeira, porque ele volta uma vez só, é um período que ele volta. Já o segundo 10, eu tenho que botar 1 mais a taxa, que a taxa pode ser 20, 15, 10, 5 ou 0, coloco 1 mais a taxa, e elevo ao quadrado. Por que eu elevo ao quadrado? Porque ele tem que dar 2 descapitalizações. Ele tem que pular 2 vezes para trás. E o terceiro é 110, 1 mais I, vou substituir a taxa aqui, né? Quando for 20, eu coloco 20 para todo mundo. Quando for 15, eu coloco 15 para todo mundo. Quando for 10, eu coloco 10 para todo mundo. Tá? Quando for 0, eu coloco 0 para todo mundo. Enfim. Tá? Coloco 0 para todo mundo. Então, o último fluxo ele é elevado ao cubo porque ele volta, tem que dar 3 pulos para trás. São 3 descapitalizações. Tá? Então, essa é a matemática. Claro que a máquina HP faz isso para a gente e você já sabe como é que se faz isso no HP. Tá? O que eu quero mostrar para vocês agora é a simulação. Tá? A simulação. Então, agora eu vou mostrar para vocês o Excel desse negócio. Como é que ficaria o Excel? Então, veja o seguinte, o fluxo, ele eu quero saber qual é o valor presente do fluxo, né? E o fluxo, ele eu vou colocar aí o ano
Vou botar aqui, ano, 1, 2, e 3, tá? É 10 no primeiro ano, o fluxo, então, o fluxo é 10 no primeiro ano, 10 no segundo e 110 no terceiro. Tá? Então, é isso aqui. Eu vou ganhar 10 no primeiro ano, 10 no segundo, 110 no terceiro. Qual é o valor presente desse fluxo? Tá? Muito bem. Então, quando a taxa de juros for zero, tá? Quando a taxa de juros for zero, então eu vou fazer agora aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer os seguintes passos. Tá? Nós vamos pegar, limpar os registradores, FCLX, tá? Vamos colocar 10. A gente pode até trocar o sinal. Não vamos trocar o sinal. Depois a gente troca o sinal. Tá? Mas a gente coloca 10, tá? E aperta. Então, primeira coisa é o FClearX. Tá? Depois a gente aperta 10 e coloca GCFJ. 10 de novo. GCFJ. Coloca 110. GCF. E a gente vai colocar 0, que é a primeira taxa. 0. I. Apertar o I. E a gente vai apertar depois F, NPV, valor presente líquido. Tá? Então, essa é a sequência. Então, deixa eu fazer aqui na minha máquina, vocês podem fazer na de vocês aqui, 10. Deixa eu limpar primeiro, 10 GCFJ. Não é o CF0, tá? É CFJ direto, porque eu não tenho o primeiro fluxo no instante zero. 10 GCFJ, 110 GCFJ. Eu ponho 0 na taxa e aperto FNPV e vai me dar 130. 130. Vai me dar 130. Muito bem. Supondo que... gente, vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um investimento inicial. Tá? Então, deixa eu só... Para ficar mais claro. Tá? Então, eu vou colocar 100. Para ficar mais claro. CHS GCF0. Vai ficar mais claro assim o que eu vou fazer. CHS GCF0. Vamos fazer de novo, então. Tá? Eu vou calcular o NPV. Tá? Então, o meu fluxo... Desculpa, vamos voltar aqui, então. Deixa eu só alterar um pouquinho aqui. Ele vai ter investimento inicial. Tá? No ano 0, tá? O fluxo é 100 negativo. Eu vou investir 100 e vou receber 10 no primeiro ano, 10 no segundo e 110 no terceiro. Agora sim. Fechou, tá? Então, esse é o meu fluxo. Tá? Eu tenho investimento inicial, está aqui ele. Então, vou refazendo as minhas contas aqui. O FClearX, tá? Vou limpar os registradores. Vou colocar 100 de investimento inicial, então 100 CHS GCF0, 10 no primeiro fluxo, 10 no segundo, 110 no terceiro. A taxa é 0, e aí eu aperto FNPV. Tá? Muito bem. Então, esse valor inicial vai ser de 30. Tá? Então, quando a taxa for 0, eu vou colocar aqui, esse 30 vai ser aqui. Então, quando a taxa for 0, o NPV, o valor presente líquido, vai ser 30. Tá?
Então, está aqui ele. Deixa eu botar uma setinha. Vai ser 30. Bom, agora, então eu vou colocar, quando a taxa for zero, o valor presente líquido, VPL, vamos botar aqui, botou um L, tá? O VPL é 30. Tá? Tá cá, pontinho, 30. Quando a taxa for 5%, quando a taxa for 5, eu vou colocar 5i, eu só faço isso, eu só digito 5i, porque o fluxo já está dentro da máquina. E aperto F, NPV. E eu vou obter como resultado, agora eu vou fazer aqui 5i, F, NPV, vou obter como resultado, a minha máquina, de fato, ela me mata. Tá? Então, vamos de novo. Eu vou ter que botar todo o fluxo de novo, gente. CHS, GCF0, 10, GCFJ, 2, GNJ, 10, CFJ. 5i, F, NPV. Dá 13,62. Quando a taxa de juros, aqui, 13,62. Quando a taxa de juros é 5%, esse fluxo aqui vai me dar um valor presente líquido de 13,62. Vocês veem o seguinte, é o próximo ponto aqui, 13,62. Quando a taxa de juros é 10%, vocês vão apertar 10i, F, NPV, vocês vão obter 10i, F, NPV, vocês vão obter 0. Vai ser 0. Tá? Quando a taxa for 15%, 15i, a taxa for 15%, vocês vão apertar F, NPV, e vocês vão obter de valor presente líquido, então 15i, F, NPV, 11,42 negativo, menos 11,42. Então, vai ser menos 11,42. Embaixo. E quando a taxa for de 20%, e vocês vão apertar F, NPV, e vocês vão obter 20 e F, NPV, vocês vão obter 21,06 negativo, menos 21,06 negativo, colocando isso aqui na nossa menos 21,06 negativo, tem outro ponto aqui, tá? Então, vocês vão adicionar uma linha de tendência, vou botar aqui para adicionar uma linha de tendência, não vai ser linear, vou colocar uma linha, vamos ver se uma polinomial me ajuda aqui. Olha aqui, ficou uma linha de tendência ali. Então, vocês veem o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é que esse é um pouquinho avançado, tá, gente? Mas eu vou falar para vocês, tá? É o seguinte, vocês veem que isso aqui, ó, é uma linha, tá? A equação do valor do VPL, que eu mostrei para vocês inicialmente ali, que era 10 dividido por 1 mais i elevado à primeira, 10 dividido por 1 mais i, isso é uma equação, tá? Aquela equação do valor presente líquido, tá? Ela é uma equação
tá? Que está representada aqui nessa reta, aqui, nessa curva. Tá? Vocês têm aqui, ó, no momento, se vocês calcularem a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa, a TIR desse fluxo de caixa, tá, é igual a, se vocês podem calcular, 10%. Tá? Então, vejam o seguinte, quando o VPL, quando a linha do VPL cruza o eixo do X, quando a linha do VPL cruza o eixo do X, essa é a taxa interna de retorno. Tá? Então, quando a linha do VPL cruza o eixo do X, essa é a taxa interna de retorno. Então, onde é que a linha do VPL está cruzando o eixo do X? Exatamente nos 10%. Então, essa é a taxa interna de retorno. Tá? Então, vocês veem como a taxa interna de retorno e o VPL estão intimamente ligados. Tá? Eu zero, quando a taxa média, a taxa mínima de atratividade for igual à taxa interna de retorno, eu vou até escrever isso aqui, quando a PMA for igual a TIR, o VPL é igual a zero. Tá? Quando a TMA for igual a TIR, ou seja, quando o projeto rende exatamente o que os sócios querem de rentabilidade, o VPL é igual a zero. Tá? Ou seja, não estou agregando valor nenhum à empresa. Ok? Bom, gente, eu vi que muita gente já foi naná. Tá? Eu vou encerrar essa parte aqui. Tá? Vou colocar a segunda parte da apresentação também na página. Tá? Eu vou só encerrar aqui a gravação, antes de me despedir de vocês.